Olá, seja muito bem-vindo ao evento da Comissão Especial de Administração em Serviços de Saúde, aqui do CRA-RJ. E essa é a primeira jornada de gestão em saúde que a Comissão Especial de Saúde está realizando aqui no Conselho. Nós damos as boas-vindas a todos os integrantes que estão participando desse evento, e ele vai ter a seguinte dinâmica: a administradora Fátima Ribeiro, que é coordenadora da comissão, os demais administradores e o mestre Leonardo Carapi fará a sua apresentação. Nesse momento, nós pediremos a todos aqueles que estão participando que fechem as suas câmeras. Então, eu começo dando as boas-vindas a Fátima Ribeiro, coordenadora da comissão e também conselheira pelo CRA-RJ. Seja muito bem-vinda, Fátima. Muito obrigada, Kátia. É um prazer realmente estar aqui. É um evento, para se formatar um evento, realmente é uma coisa muito cansativa, de forma que a gente possa abordar temas tão importantes na área da gestão em saúde, né? Eu quero agradecer a todos os colegas que estão aqui com a gente, que se dedicaram esses dias, que se dedicaram nessa nossa organização do evento, né? E falar do cenário de saúde é muito complicado na atualidade, a gente não pode esquecer a pandemia, entre aspas, mas isso não impede que a gestão seja feita, né? É importante também dizer que é um repensar este evento de nosso 10º ENCAD de saúde, que vem com uma proposta da gente ter dentro desse evento a primeira jornada científica carioca de gestão em saúde, que é para valorizar os profissionais da comissão. Né? Esse pessoal, os nossos integrantes da comissão, eles são pessoas de expertise diversas, você vai ver isso, a gente já teve esse contato, cada um na sua área, mas todos entendendo de tudo, né? Então, é importante a gente dizer que a administração é generalista, principalmente nessa área de saúde, né, que é tão heterogênea, tão multiprofissional, tão interdisciplinar, onde não há um protagonista, que todos são os protagonistas, né, e que tem as suas áreas de assistência, onde vai ser abordado pelo Jamil, o planejamento estratégico na saúde, é uma coisa importante, uma ferramenta que as pessoas às vezes desconhecem e até não dão muito valor, né? A gente vai falar sobre a parte de RH, porque não é RH, eu não falo, é gestão com pessoas, porque se você não tiver pessoas, você não tem processos. Isso é uma coisa muito importante, principalmente na área da saúde. É o cuidar de quem cuida, é estar com aquele olho visando o bem-estar daquele profissional que, de uma forma ou de outra, ele pode se tornar um paciente, trabalhando sem deficiências dentro do processo de finitude, né? O processo de sempre trabalhar com dor e sofrimento, né? E apoiar o pessoal de apoio, né? Os médicos, a parte técnica, a assistência. Então, é tudo um conjunto dentro da área de saúde, e eu digo assim, a diferença da gente é essa, né? É a gente fazer o bem e também nos fazer o bem. E depois a gente traça um cenário dentro de uma gestão de infraestrutura, né? Quando o Igor ele vai apresentar a necessidade de expertises nas áreas de infraestrutura. Nós estamos vendo aí a gestão sob fumaça, né? Vários incêndios em hospitais, em hospitais ainda com estrutura arcaica, uma não prioridade dessa área que o Igor vem trazendo dentro do equipamento, dentro o apoio do equipamento na área de diagnóstico, né? A calibração, a manutenção preventiva, corretiva, preditiva, não só equipamentos clínicos, mas os equipamentos mesmo estruturais. Então, ele vem trazendo isso com bastante propriedade. A gente vem falando também da importância dos resíduos sólidos. Esses resíduos sólidos, eles são, assim, de fundamental importância dentro de uma unidade hospitalar, no combate à contaminação. A nossa responsabilidade solidária perante a isso. Não é você
vou falar uma palavra não muito usual, né? Desovar dentro dos condutores dos veículos. Nós temos que acompanhar até onde vai esse resíduo sólido. Os abrigos internos, abrigos externos, o tratamento desse resíduo, e Miriam, ela vem trazendo isso, né? Em consequência disso, a gente vai trazer como fechamento, não é um fechamento, mas já uma visão da gestão pela qualidade. Com Rita, quando ela pensa na sustentabilidade junto com Miriam, mas assim, é uma qualidade geral da gestão mesmo e uma qualidade dos processos, né, da unidade, com acreditações, certificações a partir de critérios e padrões de qualidade, tanto internacionais, porque existe na saúde isso. Mas só que a gestão precisa conhecer, né? E eu vejo assim, a administração é teórica e a gestão é a prática. É você fazer o que a administração nos ajuda. Então, não há um protagonista nisso. E, finalmente, a gente fala da gestão da informação, uma das coisas tão importantes hoje, né? Dentro desse cenário que a gente observa aí, um cenário muito complicado. Eu tive ontem estudando que hoje nós estamos com um subfinanciamento do setor, e eu vou lhe dizer uma coisa, né? O SUS, apesar de eu não vou fazer nenhuma apologia política, não vou fazer, mas eu vou dizer que o SUS, ele continua com tantas dificuldades, com tantos escândalos, ele continua atuando dentro da universalidade, né? Mas é preciso gestão. O SUS é um programa que precisa de gestão, né? E ele vem atuando com as dificuldades e atuando mesmo, né? Hoje eu peguei agora, todo dia eu pego, estou falando no período pandêmico, tá? Uhum. Hoje eu peguei umas informações da Covid, de lugares confiáveis, e realmente os leitos estão muito ocupados, né? E não sei se a rede privada ela vai ter essa forma de segurar, vai ter que ter alguma coisa por aí, né? Por esse meio. E nós vimos que em 2019 o Brasil teve uma renda per capita de R$ 3,83 em saúde. Tá? Então, esse subfinanciamento de saúde realmente reflete indicadores sanitários ruins. Isso é importante também dentro de um cenário da saúde, né? E finalizando, bem assim, a inserção desse profissional de administração, ele tem que ocupar o seu local, o seu local na mesa de negociação. Ele também tem muito a contribuir, né? Ele tem a contribuir, e essa jornada ela não vai terminar aqui. A gente vai ter a segunda, vai ter a terceira, porque a gente tem a gestão financeira do SUS, a gestão financeira dos hospitais, a gestão de faturamento, a gente tem a logística. Uma das coisas mais importantes é a cadeia de suprimento e a logística. Hoje a gente já pensa na logística reversa. Hoje não, já tem um tempo, né? A logística reversa, né? Nossa responsabilidade realmente socioambiental e solidária, né? E assim, a logística ela fala de custo, ela fala e é do profissional de administração, assim como o RH. Saiu agora no nosso conselho que é uma competência do profissional de administração RH. Né, que eu não gosto dessa expressão RH, mas é competência do administrador. Então, assim, a mesma coisa a logística, ela vai falar de custo, ela vai falar de tempo, ela vai falar de necessidade, ela vai falar de desperdício, né? E são coisas que a gente pode moldar. Não está no nosso escopo da nossa jornada, mas eu estou dizendo assim que é uma jornada que ela não chegou para parar, ela chegou para ficar, né? E, finalmente, a gente vai falar, o doutor Leonardo, ele vai falar sobre novas tecnologias e revolução digital versus, isso aí é meu, tá? Versus o homem e a máquina. Porque ele vem trazendo um trabalho muito bem feito, né, dentro disso. A medicina já considera, o CFM já considera a telemedicina como uma proposta de atendimento perante talvez esse cenário. E ele vem trazendo essas inovações tecnológicas. E aí eu vou provocar o doutor Leonardo, que a gente se provoca muito, que
Pensar muito, entender que o homem e a máquina, eles se complementam, mas não se substituem. Né? Então, o grande desafio nosso hoje realmente é trazer um repensar de processos mas tem muitos mais processos que o administrador, que o profissional de administração, ele está inserido dentro da área de gestão. Da saúde, principalmente, mas de organizações como um todo, né? Porque nós somos bem generalistas. E eu costumo dizer que nós temos que olhar para o hospital como um hotel, com grandes diferenças, né? Primeiro, o hotel você recebe clientes supostamente sadios, e um hospital você recebe clientes/pacientes comprovadamente doentes. E o foco está no atendimento. O atendimento primordial dentro de um hospital é diferente de um hotel. Às vezes você está no hotel e você não vê ninguém, mas já no hospital você tem quase que um atendimento personalíssimo, com humanização. Então, essa é a nossa função do profissional de administração. Eu desejo a todos boa sorte, estou aqui, é um trabalho que eu me orgulho muito, e esse trabalho tem uma proposta, tá, Kátia? Nós temos nosso plano de trabalho da CAIS, e o nosso plano de trabalho é montar um curso na universidade corporativa, a partir dessas expertises dos nossos integrantes do conselho, para nível médio, porque quem apoia o administrador, né? Mas o nível médio não é tecnólogo, tá? É um nível médio em administração que apoia o administrador em saúde dentro do que ele tem que fazer. E não estou falando aqui administrador de saúde, diretor, outra coisa. Não, é ele ocupando o seu espaço, tá? E essa é a nossa proposta na primeira jornada carioca de saúde, que eu acho que ela não chegou para parar, mas é para ficar. Tá? Boa sorte a todos, muito sucesso no evento, e eu estarei aqui com vocês. Muito obrigada, Kátia, Rita, Leonardo, Jamil, Igor, Miriam e Thalita. E agradecer a Merilane, que infelizmente ela não pôde ter aqui, mas ela vinha com um tema muito importante que complementaria a Rita, né? Que seria a gestão da excelência. Mas a gente vai continuar, são outros tipos. Muito obrigada, bom dia. Muito obrigada, Fátima, por essa introdução aqui na primeira jornada carioca de gestão em saúde. Eu peço, por gentileza, que vocês desliguem as suas câmeras e os seus microfones. A Fátima continua com a gente, com a câmera aberta, mas com o microfone fechado. E eu convido o administrador Jamil Moisés para falar sobre planejamento estratégico. Jamil, você tem até 15 minutos para fazer a sua apresentação. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu tenho orgulho de fazer parte da CAIS, do Conselho Regional de Administração, juntamente com os colegas. E esse momento, né, mostra a importância desse olhar estratégico para as organizações de saúde, qualquer que seja a organização de saúde, se é uma secretaria municipal, estadual, se é o Ministério da Saúde, se é alguma autarquia, se é alguma operadora, algum hospital, algum prestador de saúde, né, laboratórios, etc., se é um distribuidor, se é indústria, qualquer que seja a organização de saúde em que você pertencer, administrador, administradora, é importante esse olhar estratégico, em que você lança como se fosse uma lente para enxergar mais longe, no sentido de te orientar as ações do dia a dia. Eu vou compartilhar a tela aqui. O que é estratégia? É essa arte, né? Eu chamo de arte de enxergar uma melhor posição para a sua organização e aplicar o poder empresarial que essa organização tiver. Qual é o poder? Pode ser equipe, pode ser financeiro,
pode ser de uma inovação tecnológica, usar o poder, ou um pouco de tudo, usar o poder que tem. Quando a gente é chamado para uma organização para fazer um planejamento estratégico, a organização ela não melhora antes de te chamar. Ela vai te chamar e é importante você perceber a situação dela atual. Na maioria das vezes, ela está com superávit muito baixo, na maioria das vezes, déficit, está tomando prejuízos, se for privado, está com déficit orçamentário, se ela for uma organização governamental. Na maioria das vezes é assim. E você tem que entender o que essa organização tem, no sentido de se fazer escolhas, não é? Usar o poder empresarial que ela tiver, as dificuldades. Hoje, a complexidade do mundo empresarial ela tomou um vulto enorme. Então, quando eu penso nas escolhas, né, porque planejamento estratégico de forma a você buscar singularidade no mercado, que isso é muito importante. Se não for em tudo que a empresa tiver, em alguma parte dela, em alguma ação dela, singularidade, com crescimento sustentável. Crescimento em contexto de responsabilidade social e responsabilidade ambiental, mas também no contexto de crescimento organizacional. Então, dentro das condições éticas, legais e morais, é muito importante o lucro. O lucro é importante para o reinvestimento numa filantrópica, numa organização governamental, é muito. E quando a gente assume o planejamento estratégico, você assume o compromisso de fazer essa organização mudar de posição. Por isso que planejamento estratégico, o planejamento estratégico, você aceitou fazer o planejamento estratégico, a orientar essa empresa a fazer o planejamento estratégico dela, é importante que você entenda a história dela de uma forma otimizada, né? Quais foram as razões que levaram à fundação dessa empresa? Essa empresa profissionalizada, ambas têm vantagens e desvantagens, né? Ela tem uma forma muito mais autoritária de agir ou ela é mais participativa em termos de decisão? É muito importante você entender isso, né? Em que contexto essa empresa está inserida para você agir, né? É muito importante que a gente não perca essa fase básica de entender esse contexto. Desenhe o organograma dela. A maioria das empresas hoje não tem organograma desenhado, mas toda empresa, toda organização tem organograma. Até a nossa casa tem organograma. Não está desenhado, né? Em relação às concorrentes, qual é o market share dela, né? Qual é o índice de lucratividade que essa empresa tem hoje ou ela está em déficit? Qual é a média de lucro líquido das organizações similares, né? Qual é o total estimado, não precisa segmento que essa empresa atua? Isso é muito importante, juntamente de entender o clima organizacional. Clima organizacional é muito importante para a implantação de um planejamento estratégico, né? Comece a verificar o seguinte: do total que a empresa fatura, quantos por cento representa cada serviço? Sob o olhar do cliente, qual é a representatividade do seu faturamento em cada cliente? Quer dizer, quanto é que cada cliente representa para você? É muito importante para a gente saber quais são os riscos estratégicos que essa empresa está tomando. Ela está focada num cliente só, mesmo que o cliente hoje pague a ela rigorosamente em dia, é um risco estratégico que você precisa analisar como mitigar esse risco. E aí começar a trabalhar internamente a empresa, né? No sentido de, hoje, nesse ambiente atual, né,
Qual é a proposta de valor que eu vou ter? Né? Que subentende-se inovação. Não se pensa em longo prazo, né? Inovação que você vai propor para que você tenha um plano de ação adequado. Então, é muito importante pensar nessas condições, no sentido de buscar esses objetivos básicos. É muito importante você entender com a gente se a empresa ganha muito ou ganha pouco, ela tem que estar coerente com esses referenciais estratégicos. O primeiro deles é a visão de futuro. Como assim a empresa se enxerga no futuro? Né? Isso é subjetivo. Inclusive, é muito importante a gente verificar que um planejamento estratégico é um mix, né, de subjetividade com objetividade. Você tem questões subjetivas dentro de um planejamento estratégico, que uma delas é a visão de futuro. Como é que você se enxerga no futuro? Né? Isso é subjetivo. Tem uma frase atribuída a Henry Ford que é a seguinte: se você acha que pode ou se você acha que não pode, em ambos os casos você tem razão. Né? Então, essa visão de futuro é subjetiva, mas ela vai virar referência para o meu plano de ação. Então, é muito importante que a gente assuma essa visão de futuro no mesmo dia que você declarou. Então, se você quer ser um referencial de excelência, você tem que, entre aspas, ir para o espelho e dizer assim: eu sou um referencial de excelência, mesmo que falte uma avenida inteira para você caminhar. Mas você tem que se comportar, passar a se comportar como tal. Né? Se você quer ser líder no mercado, você tem que passar, se olhar, entrar no espelho e se olhar. Eu sou líder do mercado. E passar a se comportar como tal. Porque, tão arrojado quanto for a sua visão de futuro, deve ser arrojado também o seu plano de ação. Né? Não pode ter uma visão de futuro arrojada e um plano de ação tímido. Né? Ou vice-versa. Né? Então, é muito importante essa coerência. O segundo referencial estratégico é a identificação de negócio, identificação estratégica de negócio. Né? A identificação estratégica não pode ser o ramo de atividade. Né? Ele tem que ser olhado de uma forma estratégica. Da mesma forma, a sua missão institucional, a sua razão de ser, isso tem que ser declarado nos seus referenciais estratégicos. E quais os valores que vão ser disseminados para isso? Valor não se impõe por ordem, por decreto. Né? Os valores que todos nós temos, não foi o pai da gente que fez um discurso ou mandou um ofício, foram práticas normais no dia a dia. Convivência com os pais, com os avós, com os tios, com os padrinhos, com os pais dos nossos amigos, quem teve vizinhança. Né? Esses são os valores. Na empresa, a mesma coisa. Né? Os valores têm que ser disseminados e deve ter uma política interna que valorize essas filosofias empresariais, essas crenças, esses sentimentos que a empresa vai tomar. Esses são os referenciais estratégicos. E aí eu começo a fazer uma análise agora de mercado. Já estabeleci os referenciais estratégicos, vou para uma análise de mercado, em que eu olho para o ambiente externo, né? E que vou verificar o que esse ambiente externo está me proporcionando de oportunidade e de ameaça. Né? O Porter levantou um modelo, chamado modelo das 5 forças, de empresa rival. Não! Concorrência é tudo aquilo que pode afetar sua receita ou afetar seu custo, seu lucro. Tudo que pode afetar sua receita ou afetar seu lucro deve ser encarado como concorrência. E Porter disse, ele pode vir de 5 formas. A primeira dela com concorrente direto. Né? Quais as oportunidades e ameaças
desses concorrentes. Tudo que for forte neles é uma ameaça para a gente. Tudo que for fraco neles é uma colher de chá que eles estão dando para a gente. A gente pode... O fornecedor pode ser concorrente? Pode, se ele for cartelizado, se você não tiver modo de negociação, forma de negociação. Ele pode ser fraco e ele pode ser muito bom. Se ele for muito bom, ele vai te trazer oportunidade. Você pode ser mais arrojado, porque você tem uma retaguarda garantida, né? A terceira força são os entrantes potenciais. Tem áreas da saúde que não tem barreira de entrada praticamente. Então você está em constante ameaça, né? Em constante. Quem vai entrar? Ninguém sabe. Pode ser um grande empresário, pode ser uma empresa que atua em outra região e está entrando. Enfim, o entrante ele pode vir de várias formas, né? E a gente está vendo aí no dia a dia. A quarta forma é o cliente. Mas meu cliente pode ser meu cliente? Pode, se ele for inadimplente, pode, se ele for a risco, mudar de empresa toda hora, né? Mas se ele for adimplente, se ele acabar até te ajudando a arranjar outros clientes, ele vai te trazer oportunidades. E, por fim, não menos, sim, substituir e atender de outra forma, né? E nós estamos vendo aí que a tecnologia está nos ajudando a entrar em outro segmento, mas está também trazendo ameaças de outros tipos, formas de atendimento. Então, o Porter disse, e eu acrescento a essas 5 forças, órgãos governamentais e não governamentais, né, comunidade local, né, imprensa, o que ela pode trazer de oportunidade, pode trazer de ameaça, redes sociais, são um pouco mais expandido as forças em relação a essa análise em que você levanta quais são as suas oportunidades olhando para fora e as ameaças olhando para fora. Em seguida, eu olho para dentro do umbigo, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Neste momento, é muito importante que você tenha, já há bastante tempo, já conquistado a confiança, porque não é fácil para uma organização começar a falar, lavar roupa suja, né? Começar a falar das suas fraquezas. Geralmente é mais fácil falar das forças, mas as fraquezas também são muito importantes, porque quando eu for conjugar e fazer o mundo que a gente tem, que a gente ganha, que a gente consegue alavancar, é um cruzamento das oportunidades que o mercado está me dando com as forças que essa empresa tem, né? As fortalezas que essa empresa tem, né? Essas algumas forças que você tem, você pode segurar as ameaças do lado de fora da sua casa, né? Mas também você pode estar tendo oportunidade e possibilitam aproveitar essas oportunidades e alavancar. E o pior dos mundos, quando você tem ameaça e você tem fraqueza interna, a gente chama de SOS, socorro. É o pior dos mundos, né? Que vai te trazer a total fragilidade, um fechamento, uma multa, um problema sério, uma fuga de cliente, uma fuga de funcionários, né? A falência, né? Então, a partir daí eu lanço esse plano de ação, né? Usando a ferramenta BSC, a gente começa a verificar quais são os resultados que eu devo controlar, né? Quais os resultados que eu devo controlar e que iniciativas devem ser tomadas para que eu chegue nesses resultados, coerentemente com a minha visão de futuro. Então, é muito importante que esses resultados sejam medidos, né? Se você não conseguir identificar uma KPI, um indicador de desempenho para esses resultados, não coloque, né? Evitar objetivos que não possam ser mensurados, mas também evitar ações que não possam ser monitoradas. Todas as ações têm que ter donos e donas, né? Tem que ter prazo, tem que se saber como vai fazer, tem que ter orçamento. Esse orçamento tem que estar coerente com o orçamento da empresa, entendido? De tal forma que você consiga atingir os objetivos. Um planejamento estratégico bem estruturado, ele promove
a melhoria da empresa, ele faz a empresa melhorar a sua posição, lembrando da nossa visão de futuro. Às vezes, a nossa visão de futuro, nós vamos levar 20 anos. Por isso que o plano estratégico, o ciclo do plano estratégico, às vezes é de 3 anos, às vezes é até de 2 anos. Com a tecnologia, ele está ficando mais curto. Né? É muito importante que esse mindset esteja na gente, nós, administradores, esteja na gente, incorporado. Essa visão, né, simbolizando o óculos bifocal, a gente enxergar para longe e conseguir acertar as nossas ações. É muito importante isso no sentido da gente conseguir, e eu acredito que se as empresas fizerem um planejamento estratégico, todos ganham. A própria empresa, as pessoas que estão lá, né? E, em última análise, o ambiente como um todo, o país ganha com isso quando as empresas melhoram. Administrador Jamil, eu peço por gentileza que o senhor faça suas conclusões. E aí, você imagina, a nossa empresa, dentro deste ambiente, ela consegue melhorar a sua posição. E é com isso que eu encerro a minha participação e agradeço a oportunidade de tuas ordens. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua participação, sempre tão brilhante, com tantas informações tão importantes para essa primeira jornada carioca em gestão de saúde. Eu peço, por gentileza, que a administradora Thalita Duarte abra sua câmera, que o administrador Jamil, por favor, feche a sua, porque agora é a hora do momento da Thalita Duarte falar sobre o papel da gestão de pessoas nas políticas de compliance. Seja muito bem-vinda, Thalita. Você tem até 15 minutos para fazer a sua apresentação. É com você. Olá, Kátia, tudo bem? Bom dia a todos os integrantes da comissão também, da Comissão Especial em Serviços de Saúde. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre esse assunto que, para mim, é delicioso, que é falar sobre administração e gestão de pessoas, e que temos um mundo de opções de atuação. E uma delas é atuar como parceiro estratégico nas empresas para implantação e manutenção das políticas de RH. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Só compartilhar uma apresentação. Vamos falar, então, sobre o papel da gestão de pessoas nas políticas de compliance. Primeiramente, vamos trazer, né, a questão do combate à corrupção nas organizações. E hoje a gente vive uma sociedade em que surge a tendência cada vez maior à adoção de programas institucionais que prezem por uma autorregulação empresarial. E aí a gente fala desses programas, né, derivando dessa maneira para uma cultura corporativa de respeito à legalidade. Assim, os programas de compliance, eles emergem estimulando a criação de normas que incentivem condutas íntegras. Então, o que se busca hoje, na verdade, é cada vez mais as organizações adotarem medidas, adotarem programas formais, né, para buscar que essas empresas elas sejam cada vez mais adotando medidas para criar normas que incentivem condutas que sejam íntegras, condutas forras dentro de seus funcionários. E os programas de compliance, então? Os programas de compliance são os programas de conformidade, de cumprimento de integridade, são instrumentos de governança corporativa, empresarial, decorrente do descumprimento de obrigações legais ou regulatórias. Então, o que se busca, na verdade, dentro do compliance é que aquela empresa, aquela instituição, ela esteja adequada dentro da legalidade, não somente da legalidade, das questões regulatórias também. Isso busca que a empresa ela mantenha um nome no mercado, que ela tenha aquela posição de mercado, que ela tenha confiança dos seus consumidores, dos seus clientes. E o que se busca nas empresas hoje, o que a gente tem visto, né, nesse cenário que a gente
tem passado por esse momento, é de empresas altamente qualificadas que perderam o mercado, perderam o valor de mercado, justamente por denúncias de corrupção, por casos de corrupção. Então, o que se busca hoje, cada vez mais, é uma governança corporativa forte, que possa trazer ao mercado uma confiança naquela empresa. E isso tudo, a gente depende dos funcionários para poder que essa política ela aconteça, né? Então, vamos lá, assim mesmo. Nessa implantação, o engajamento dos colaboradores se torna uma peça fundamental para a efetivação do programa na organização. O engajamento dos colaboradores porque quem leva, na verdade, a política, quem faz a política acontecer são os funcionários, são os colaboradores, e não uma política estática. Então, para isso, é importante a gente conhecer os valores daquela empresa, conhecer o clima daquela empresa, conhecer a cultura daquela empresa, para que se faça uma política que tenha adesão na empresa, que aconteça na empresa efetivamente. Porque se você faz, por isso que ela é bem individualizada. Uma política de compliance ela é individualizada dependendo da empresa, dependendo de qual empresa ela está sendo implementada. E fazer com que os colaboradores eles vistam a camisa, eles aceitem aquela política e eles implementem aquela política é fundamental. E é nesse momento que a gente coloca que cabe a gestão de pessoas, porque depende da adesão dos colaboradores para ter uma eficácia refletida nas ações. Então, aquela política montada, estática, aquela política no papel, aquela política feita de forma brilhante, claro, mas que não tem eco naquelas pessoas, naqueles funcionários, isso não vai ter efetividade, ela não vai acontecer. Por isso, cabe à gestão de pessoas o treinamento daquele público e a comunicação aos empregados, cabe à gestão de pessoas a promoção do redesenho da cultura organizacional. Então, há necessidade de que aquela cultura ela seja moldada naquela política de compliance. E o estímulo ao cumprimento de normas, conscientizando a todos quais as consequências nos casos de descumprimento. Então, é importante também se pontuar casos de descumprimento, o que acarreta para os funcionários. Então, isso também é importante, desenhar, delimitar isso também, porque somente o que, dentro da política, é importante desenhar isso, e é importante que a gestão de pessoas traga aos seus funcionários, leve aos seus funcionários, e efetivamente aconteça isso na prática, não ficando uma política sem eco, uma política vazia. E aí, ao profissional de RH, né? O profissional de RH, nesse caso, ele trabalha como business partner dos líderes gestores, porque ele vai propor as ações mais assertivas, criando um ambiente de trabalho propício para o desenvolvimento da equipe. Então, o que é importante para o RH, na verdade, é que ele participe de forma efetiva na construção dessa política, trazendo os melhores métodos, os melhores meios, as melhores formas de que essa política ela encontre eco nos funcionários, dentro do corpo de funcionários daquela empresa, e é importante também que eles façam a proposição dessas ações assertivas, dessas ações que vão efetivamente ter o seu efeito acontecendo na prática naquela empresa. E aí, a gestão de pessoas, né? Cabe várias ações dentro da gestão de pessoas. A gestão de pessoas, ela deve agir não somente na hora da construção daquele programa em si. A gestão de pessoas, é importante que ela haja de forma efetiva também no momento da contratação. Por quê? No momento da seleção dos funcionários que vão compor o quadro daquela empresa, não se deve buscar somente as atitudes de conhecimento, habilidade dentro dos futuros funcionários daquela empresa,
deve-se buscar também valorizar funcionários que tenham atitudes mais justas. Então, dentro daquele dos jogos, né, da seleção, isso deve ser levado em consideração. Então, aquele funcionário que mostra ser honesto, que se mostra honestidade, é importante você colocá-lo com valorização para isso, né? Porque atrair pessoas honestas para a empresa fortalece a cultura do compliance. Então, isso deve ser levado muito em consideração no momento da contratação, e não somente o conhecimento ou habilidade naquela ação específica. Outra função da gestão de pessoas também é nos treinamentos, que deve promover deve-se buscar desenvolver práticas de integridade profissional, buscando a produção do conhecimento sobre o tema e sobre a inclusão e a transmissão dos princípios e valores éticos do treinamento. Então, não somente deve-se buscar o treinamento no conhecimento em si, mas também buscar no treinamento desenvolver práticas de integridade, práticas de eticidade. Isso deve ser trazido no treinamento até para criar essa cultura dessa empresa com foco na integridade. Aí, o RH também, ele age nas ouvidorias. Eu coloquei o nome dele, mas seriam canais de apuração de irregularidades. É importante que dentro da empresa exista um canal de denúncia de apuração de irregularidade. E mais importante é apurar aquela denúncia de comportamento. Isso deve ser apurado. E esse canal, ele deve ser um canal que traga confiança para aquele denunciante. Então, o denunciante ele precisa saber que ele está fazendo aquela denúncia, porém, que ele não vai ser, que ele vai ter o sigilo necessário, né, para que ele não seja exposto, para que a prática dele não seja exposta, e aquela denúncia ela precisa ser apurada, ser tratada, e isso precisa deixar claro dentro da empresa. Outro papel importante da gestão de RH neste momento são as promoções. Então, assim, na promoção profissional, deve-se levar em consideração recompensar e valorizar comportamentos éticos. As políticas de remuneração de carreira devem incluir e valorizar aqueles que seguem as regras. Isso é importante não somente o profissional que bateu uma meta em si, o profissional que atendeu certos requisitos. Dentro desses requisitos, deve haver questão do comportamento íntegro. As pessoas também precisam participar dos momentos de comunicação, levar a comunicação até os seus funcionários, até o seu público, até os funcionários daquela empresa, os colaboradores daquela empresa. O RH deve participar de forma ativa do processo de comunicação para o time da instituição, traduzindo os códigos de conduta da empresa, cuidando para que todos estejam alinhados com os mesmos valores. Isso é importantíssimo, que esses valores da empresa e que dentro desses valores a construção de um ambiente íntegro, um ambiente honesto, um ambiente que preze por isso, é importante que o RH ele participe desse fator de comunicação, levando para todos esses códigos, porque através desses códigos se faz uma cultura de eticidade na empresa. Esse é um papel super importante da gestão de pessoas em relação às políticas de RH, as políticas de compliance, fazer com que aquelas políticas que foram desenhadas de acordo com aquela cultura, fazer com que essas políticas elas cheguem aos seus funcionários, aos seus colaboradores. E, por fim, delimitando, né, os traços da política de compliance, que são honestidade, integridade, conformidade, empatia, verdade, legalidade, e não importa o tamanho da empresa,
não importa se a empresa é grande, não importa se a empresa é pequena, se é pessoa jurídica de direito público, de direito privado, todas devem se adequar às recentes demandas da sociedade por justiça social, por integridade, por eticidade, e disso decorre uma necessidade desses programas de compliance. Só que somente elaborar o programa e ter um programa estático, ele não vai trazer a efetividade de ações íntegras que a população tanto vem demonstrando que quer, né? Que tem uma tolerância hoje, a tolerância da população hoje em relação a atitudes ilícitas, atitudes imorais, isso vem sendo cada vez mais sendo cobrado das empresas. E esse programa de integridade que faz com que remeta uma imagem positiva de práticas lícitas, de práticas íntegras, isso faz com que essa instituição ela tenha uma imagem positiva e que ela seja realmente vista como um fator de mercado interessante, que ela tenha um valor de mercado considerável. Então, é para isso que a gestão de pessoas ela é importante dentro da política de compliance, ela não pode ficar à parte desse planejamento, devido a isso, devido que cabe aos funcionários daquela organização, cabe aos colaboradores daquela organização pôr em prática essas políticas de compliance e trazer, sim, uma empresa de nome no mercado e que seja valorizada pela sociedade em si. Agradeço a todos, Kátia, muito obrigada por aqui o compartilhamento. Nós que agradecemos a sua participação, a participação da administradora Thalita Duarte, que falou sobre o papel da gestão de pessoas nas políticas de compliance. Muito obrigada, Thalita. Eu peço, por gentileza, que você feche a sua câmera e que o administrador Igor Alves, também integrante da Comissão Especial de Serviços de Saúde, abra a câmera, abra o microfone, porque ele vai falar de gestão de equipamentos na área de saúde. Seja muito bem-vindo, Igor. A fala é com você, você tem até 15 minutos. Bom dia a todos. Minha fala nessa primeira jornada de gestão de saúde tem por objetivo trazer luz sobre a importância da gestão de infraestrutura para a qualidade e a segurança no atendimento ao paciente e os profissionais de saúde. Como destacado pela Fátima, precisamos ter um novo olhar sobre infraestrutura hospitalar. Essa infraestrutura ela é multidisciplinar, é plural, e tem influência direta na qualidade dos serviços que são oferecidos, tanto ao paciente e na experiência do profissional de saúde no desenvolvimento de sua atividade na unidade hospitalar. A gestão de infraestrutura hospitalar ela é formada por diversos pilares que precisam assegurar tanto o bem-estar, a segurança e a disponibilidade dos equipamentos e serviços aos usuários e à comunidade que necessita dessa infraestrutura. Então, precisamos sempre abordar que, nesse momento, são necessárias algumas reflexões e soluções que possam permitir a revisão das práticas de gestão e um maior envolvimento dos profissionais de administração nessa atividade de gestão da infraestrutura hospitalar. Abordar essa importância da gestão e da manutenção da infraestrutura, independente da complexidade da unidade, da região onde ela está instalada, é necessário para que, quando alguém busque essa unidade hospitalar para atender sua necessidade de assistência, aquele momento, os equipamentos que são necessários para prestar esse serviço estejam disponíveis. Então, tanto da atenção básica quanto à alta complexidade, a prestação de assistência médica hospitalar demanda da disponibilidade de profissionais especializados, os insumos e a utilização de recursos tecnológicos para tanto o diagnóstico, tratamento, reabilitação e assistência clínica e de qualidade para esse paciente. Então, quando a gente está falando de equipamentos, eu gosto de falar sobre os fatores que contribuem para essa qualidade na assistência, né?
Então, a qualidade está vinculada ao serviço. Quando está falando de equipamento médico hospitalar, a gente fala de serviço de engenharia clínica, que é responsável tanto pela calibração dos equipamentos e pela manutenção e pela sua manutenção, tanto na área preventiva, a corretiva, que é buscar o retorno da disponibilidade, e a preditiva, que é antecipar essa necessidade de manutenção quando o equipamento ainda está com sua vida útil, ele está disponível. Essa rotina de inspeção e manutenção, ela ajuda a evitar os possíveis danos e identificar com antecedência sinal de desgaste, falha do equipamento. Isso traz segurança, isso traz uma maior confiabilidade no trato com a saúde, no trato com o paciente. A importância da gestão de equipamentos médicos e hospitalares começa da calibração. Eu falo de um aparelho de pressão que necessita de uma empresa com autorização pelo Inmetro para executar seus serviços, tanto no reparo como na manutenção. E pode chegar a acelerador linear, que é um equipamento de alta complexidade que está disponível no tratamento de radioterapia. Todos esses equipamentos precisam sempre estar bem calibrados, precisam de uma configuração de parâmetros para garantir que eles estejam disponíveis e adequados na prestação do serviço ao paciente, porque eles podem prejudicar tanto no diagnóstico quanto no tratamento, levando a lesões a um grande número de pacientes por estar disponível sempre em unidades que estão atendendo, tanto na parte SUS como nos particulares. A Fátima levantou essa questão da infraestrutura predial em unidades hospitalares. Essa é tão complexo quanto a parte de equipamentos hospitalares, porque ela envolve profissionais de segurança do trabalho, de engenharia civil, de engenharia elétrica, engenharia mecânica, e são profissionais que estão na linha de frente para a manutenção dessa infraestrutura predial que é oferecida para o paciente. Então, eu chego a falar sempre para o pessoal dessa área de engenharia predial que eles estão na parte de operação. Então, assim como procuramos profissionais disponíveis dentro dessas unidades, quando eu falo disponível e capacitado também, que estejam regulares em seu conselho profissional, que nesse caso é o CREA, a parte de gestão dessas pessoas, a parte de gestão das rotinas também precisa da figura do administrador, que é um profissional que está ligado ao CRA e é um profissional que tem um desenvolvimento da atividade de forma multidisciplinar, porque o profissional de engenharia ele está ligado numa atividade de operação do hospital. Então, quando a gente, hoje, no caso de Bom Sucesso, a gente tem falado muito sobre essa questão de incêndio, que diversos profissionais deram seu parecer sobre as inconformidades que estavam ali naquela unidade, só que essas inconformidades não prosseguiram o caminho correto para chegar à solução dos problemas. E eu falo que é uma questão também de gestão, porque o profissional desenvolveu a atividade dele de gerar um laudo, apresentou esse laudo à direção, como é que é o encaminhamento, como é que é a tramitação dessas atividades técnicas da área de engenharia no trato do dia a dia da administração, quem fez o controle dessa demanda, como é que essa demanda foi direcionada dentro da instituição. Então, são as questões que envolvem não só o profissional da área de engenharia, envolvem profissionais de administração. Por isso que a gente sempre levanta essa bandeira que a atividade multidisciplinar precisa também de profissionais capacitados na área de gestão, que esses profissionais estão, sim, na área no CRA. A Comissão Especial Serviços em Saúde, Administração em Saúde, eu faço parte dela desde o início desse ano, e eu vim para essa comissão buscando essa interação maior com as unidades hospitalares para a prestação desse serviço
Então, eu acho que aqui temos profissionais de diversos segmentos, com experiência e que podem contribuir muito nessa área de saúde. Então, quando a gente tem um profissional de administração ligado diretamente às questões de operação, então eu falo a operação de infraestrutura médico-hospitalar, de equipamentos médico-hospitalar, infraestrutura predial, nós temos, assim, de forma a garantir que as melhores técnicas serão envolvidas no trato dessas demandas, o trato da gestão, o trato de identificar a necessidade, a urgência de cada solicitação que vem do campo, no trato de elevar essa necessidade às pessoas que são importantes nessa hierarquia para que aquela demanda seja atendida, e até mesmo de conduzir, se for numa área pública, a minha formação é gestão pública, conduzir da melhor forma essa demanda para que ela alcance seu objetivo, que é sanar o problema. Então, a gestão, sim, é plural, a gestão necessita de profissionais de diversas áreas, e essa é a mensagem que a gente tenta deixar nessa jornada carioca de gestão em saúde, da necessidade multidisciplinar dos profissionais que atuam na parte de gestão. Eu vim da área de alta complexidade, então nós víamos diversas demandas do dia a dia, então eu falo com um pouco de experiência sobre situações em que você deixa de prestar um serviço de qualidade pela falta de energia, a falta de coisas básicas dentro da instituição. Hoje a gente tem essas informações aí quando você vê um jornal, uma unidade deixou de atender por falta da climatização, que não está adequada para atender o paciente, você perder o medicamento pela falta de refrigeração dos equipamentos. Então, essa necessidade de ter um profissional de administração que não faz parte desse processo diário de manutenção, mas ele faz parte do processo de controle. Então, ele é um profissional que está envolvido nessa parte de gestão, de controle que a administração é o controle. A administração é essa questão da demanda, de apoiar os outros profissionais no gerenciamento das demandas do dia a dia, porque a gente sabe que acaba envolvido em algumas outras atividades e você perde a prioridade daquela ação. Então, eu vejo o profissional hoje de administração como peça fundamental na administração de unidades de saúde, e aproveito essa oportunidade para pedir a todos que revisem seus protocolos internos nessa questão da gestão, porque assim como um profissional de engenharia é importante nessa estrutura, e hoje o CREA ele legisla, ele tem hoje solicitado a presença desses profissionais, ele programou para esse ano de 2020 uma fiscalização mais ostensiva nas unidades para solicitar a presença desses profissionais de engenharia nos quadros das unidades. Então, também lança essa necessidade dos profissionais de administração se colocarem disponíveis para conhecer, participar e apoiar os outros profissionais que fazem parte da saúde pública, né? Da unidade hospitalar, desse dia a dia em que nós estamos pensando, estamos focados em apoiar o paciente. A administração deixou de ser atividade meio. Então, é uma atividade que tem que estar na posição correta dentro da estrutura da saúde. Tem que estar na posição correta para apoiar esses outros profissionais na gestão das suas demandas do dia a dia. E é esse o objetivo da Jornada Carioca. O objetivo é trazer para esses profissionais a sua responsabilidade de participar no serviço na gestão da saúde e apoiar outros profissionais que precisam da nossa capacidade de gerir essas estruturas.
Muito obrigada, Igor Alves, pela sua participação, por ter compartilhado conosco gestão de equipamentos na área de saúde. Eu peço, Obrigado. por gentileza, que você feche o seu microfone, a sua câmera, porque a hora a Miriam Campos vai falar. A Miriam, que também é integrante da Comissão Especial em Serviços de Saúde. Miriam, por favor, sua câmera e seu microfone, que agora é a hora de você falar em gestão de resíduos de saúde. Por favor, você tem até 15 minutos para fazer a sua apresentação. Olá, bom dia a todos. Vou abrir aqui minha apresentação, a gente conversar um pouquinho sobre a gestão do resíduo de saúde. Os resíduos de saúde, eles contribuem para uma degradação do meio ambiente e uma piora na qualidade de vida como um todo, pois o descarte incorreto desses resíduos afeta nossos recursos hídricos, o solo e o ar, oferecendo assim grande risco ao ser humano e ao meio ambiente. Aqui nós vemos esse exemplo claro de descarte irregular no mar e no solo. Para que isso não ocorra, existe o gerenciamento de resíduos de saúde, que é o GRSS. Ele é obrigatório, previsto na Lei 12.305 de 2010. E estão sujeitos ao cumprimento desta lei todos os estabelecimentos de saúde, independente do seu porte físico ou econômico, especialização ou serviço prestado. Isso inclui estética, clínicas veterinárias, instituições de ensino na área da saúde, laboratórios clínicos e de pesquisa, estúdios de tatuagens, hospitais, entre outros. E é de responsabilidade da organização o gerenciamento do seu resíduo, desde a geração, transporte, até a disposição final. E falhas ocasionadas nesse processo podem gerar problemas ambientais e sanitários, que colocam em risco a saúde da humanidade e do meio ambiente. E cabe aos órgãos da Anvisa e CONAMA fiscalizar as organizações de saúde. A RDC 222 de 2018 identifica os resíduos de saúde e os classifica em 5 grupos. O grupo A são os resíduos pérforo-infectantes, como sondas, curativos, luvas de procedimentos, bolsas de colostomia. Esses resíduos devem ser descartados em lixeiras revertidas com sacos brancos. O grupo B são os resíduos químicos, reveladores, fixadores de raio-x, a prata. Os resíduos desse grupo devem ser descartados em galões específicos. O grupo C são os resíduos radioativos, como o cobalto e o lítio, devem ser descartados em caixas blindadas. O grupo D são os resíduos comuns, como fraldas, frascos e garrafas PET, vazias, marmitex, copos e papel toalha. Esses resíduos devem ser descartados com lixeiras revertidas com sacos pretos. O grupo E, os resíduos do grupo E, são os resíduos pérforo-cortantes, como agulhas, lâminas de bisturi, frascos e ampolas de medicamentos. Os resíduos deste grupo devem ser descartados em coletores específicos. Esta classificação ela é necessária para a segregação dos resíduos no processo de gerenciamento. Caso esses resíduos não sejam manejados e tratados da forma adequada, geram riscos à saúde de quem os manipula. A implementação da segregação dos resíduos no serviço de saúde é importante para minimizar a geração de resíduo infeccioso, já que representa uma ameaça à saúde e à segurança dos profissionais das unidades de saúde, dos usuários dessas unidades, dos acompanhantes desses usuários, dos trabalhadores elevados para a organização. Aqui no slide, nós vemos reportagens de casos reais do que eu estou falando com vocês. A figura 12 é uma reportagem no Paraná de uma mulher que foi contaminada com hepatite ao manusear lixo hospitalar. E ela foi indenizada, ela cobrou R$15 mil a unidade.
A figura 13, outro caso de acidente de trabalho, o trabalhador da Delta que sofreu acidente com o lixo hospitalar iria receber 160 mil de indenização. A figura 14 é uma reportagem do portal G1 de lixo hospitalar descartado em caçamba de rua residencial em Ramos, na zona norte do Rio. A figura 15, outra reportagem do G1, que traz como tema Santa Casa de Mococa está sem coleta de lixo há 35 dias e o mau cheiro incomoda. A figura 16 é um estudo da EFSO que comprova que os riscos de acidentes de trabalho é maior em hospitais e em trabalhadores da área da saúde. E a figura 17, do portal R7, outra matéria que fala sobre o lixo hospitalar encontrado em aterros baldios em São Gonçalo. Para minimizar esse tipo de problema, é preciso haver um bom gerenciamento dos resíduos. E para haver um bom gerenciamento de resíduos, é preciso o planejamento dos recursos físicos, dos recursos materiais e da capacitação de recursos humanos envolvidos no manejo dos resíduos. Através desse planejamento e adaptação dos procedimentos de manejo de resíduos e o uso adequado de equipamentos de proteção individual, os EPIs, é possível minimizar os riscos, diminuir a quantidade de resíduos e gastos desnecessários com materiais. No slide, nós vemos profissionais da saúde utilizando os EPIs e manuseando corretamente os resíduos. Para garantir a excelência do gerenciamento de seus resíduos, as organizações de saúde devem implantar e implementar um plano de gerenciamento de resíduos de saúde, o PGRSS. Este plano tem como objetivo a minimização da produção e um encaminhamento seguro aos resíduos gerados, de forma eficiente, visando a proteção dos colaboradores da organização, a preservação da saúde pública e dos recursos naturais do meio ambiente. O PGRSS é um instrumento norteador das etapas do gerenciamento, além de um documento legal e de âmbito federal, que deve ser elaborado de acordo com as características e volume dos resíduos gerados. A utilização deste plano traz vantagens como a orientação dos seus funcionários à correta segregação e manuseio dos resíduos, a implantação da coleta seletiva e projetos de reciclagem, e do destino adequado, resultando na preservação de acidentes ocupacionais e na saúde do ecossistema. O plano é um documento que descreve o manejo dos resíduos sólidos, verificando suas características e riscos nos estabelecimentos, observando sua geração, segregação e disposição final, assim como atuações de proteção do PGRSS. Esse modelo é da Prefeitura de Juiz de Fora. Aqui, acredito que vocês não conseguem enxergar muito bem, mas ele pede a descrição sobre o responsável técnico pelo estabelecimento, pelo PGRSS, os horários de coleta, os tipos de resíduos, as informações sobre a empresa que vai fazer o transporte e a disposição final desse resíduo. A conscientização dos profissionais para o cuidado com esse PGRSS é relevante por proporcionar uma visão ampliada das questões ambientais e a diminuição da utilização descontrolada e inadequada de materiais hospitalares. O gerenciamento dos resíduos é fundamental na qualidade da assistência oferecida pelos estabelecimentos de saúde. Com isso, é necessário uma equipe altamente capacitada e consciente de seu papel frente ao PGRSS. Consequentemente, esta equipe exercerá a sua pública e ao meio ambiente. Obrigada. Agora, a administradora e professora Rita Garcia vai falar sobre qualidade e segurança do paciente. Olá. Tudo bem, Rita? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite.
É uma emoção, né, participar da primeira Jornada Carioca em Gestão em Saúde, né? Fico feliz de estar participando, né, com a Fátima, com toda essa equipe maravilhosa da CAIS, e também estar participando do 10º ENCAD, né? Fizemos vários, né, Fátima? Estamos aí batalhando para todo ano estar sempre botando o nosso encontro de administradores em ação, participando disso. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre qualidade e segurança do paciente, é um tema que eu gosto muito. Eu vou colocar aqui uma apresentação e vamos juntos aqui acompanhar. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho, então, de qualidade e segurança do paciente. E aí, a primeira pergunta que eu faço, né? O que é qualidade na saúde, né? Existe um autor chamado Aved Donabendian, ele é um médico libanês, considerado como líder do estudo e aplicação das premissas da qualidade na área da saúde, uma figura ilustre e importante, e ele diz que qualidade na saúde é a obtenção dos maiores ganhos com os menores riscos. Opa! Só que nós sabemos que as organizações de saúde estão em ambientes complexos, cheios de riscos, né? A estratégia, então, é identificar os riscos e estabelecer barreiras para esses riscos, né? E esse autor, ele diz o seguinte, que a avaliação da qualidade, ela se sustenta em 3 componentes. A estrutura, como o Igor falou, né? Toda a infraestrutura e tudo que está ali, que são os recursos e sua aplicação, como a própria Thalita colocou, questão de recursos humanos, tá? Os processos, tá? Que é a prestação do serviço, é como nós vamos fazer para levar assistência ao paciente, e os resultados. E como o professor Jamil colocou, né? Nós queremos resultados, mas não é com aquele resultado. A gente quer agregar valor a esse paciente. A gente não quer que esse paciente saia doente dali, saia pior do que entrou. Tá? A gente quer que ele saia bem, ele não tem uma infecção hospitalar, ele não tenha nada. Então, a gente quer trabalhar a mudança no estado de saúde, mas uma mudança agregando valor a esse paciente. E o Donabendian diz o seguinte, que existe uma relação causal entre eles, né, esses 3 componentes. A estrutura, ela apoia a execução do processo. E o processo é executado para gerar valor. Ter, então, com esses 3 aspectos, uma visão mais sistêmica da gestão em saúde, ações mais assertivas e estratégicas. Às vezes, segundo ele, o que parece ser um problema de estrutura física pode ser um problema de processo. Claro. E quem dirá isso é quem? É o resultado. Só que a Organização Mundial de Saúde diz o seguinte, mesmo com uma boa cultura de qualidade e segurança, as notificações correspondem a apenas 10% dos incidentes. Então, se a gente não tem informação, se é subnotificado o resultado dos pacientes, como é que a gente vai melhorar os processos? Como é que a gente vai saber em que parte da estrutura da organização nós temos problemas para poder fazer um processo de melhoria de saúde? E a Organização Mundial de Saúde, ela lançou as 6 metas de segurança do paciente, MISPs. Essas MISPs, elas são soluções focadas num conjunto de questões de maior risco e gravidade na assistência. Nós falamos que a área de saúde é complexa e tem muitos riscos. Então, uma forma de minimizar esses riscos foi focar em soluções para os maiores problemas que nós temos na área da saúde. E quais são essas metas, né? A meta 1, por exemplo, ela fala de identificação correta do paciente. Tá? A gente tem que identificar o paciente. Se chega a uma instituição de saúde e você não é identificado, pode haver a troca do paciente ali, né? Então, vamos diminuir o risco, né? Vamos mitigar esse risco. A meta 2 é melhorar a comunicação entre profissionais de saúde. É questão do prontuário. O prontuário ele tem que ser bem redigido, tem que estar toda a informação do paciente, porque na troca de um plantão para outro, ele é o veículo que vai levar a informação do que foi feito com aquele paciente. Se o outro profissional não sabe, há um grande risco aí. A meta 3
melhorar a segurança da prescrição no uso e na administração de medicamentos. As metas, elas estão interligadas. Se o paciente não está com a pulseira, se a prescrição da medicação foi feita erroneamente ou de forma não muito clara, com a letra do médico, eu não entendi direito, do profissional, e eu acabo administrando o medicamento errado. Então, essa meta é fundamental para a gente poder estar trabalhando aí. A meta 4, assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente correto. Tem que estar tudo correto. Então, existem formas de a gente garantir isso. Que é utilizar um checklist cirúrgico, verificar esse paciente é o paciente que eu vou operar mesmo. A lateralidade, que é uma questão importantíssima, que a gente tem que estar trabalhando. Está no membro certo, na perna certa, perna direita ou esquerda, né? Está marcado, tá? Foi feita a marcação de qual local que vai ser feita a cirurgia, para que não haja erro, tá? Para que a gente possa minimizar esse risco. A higienização das mãos para evitar infecções. Isso a gente não precisa nem falar desse assunto, porque a higienização das mãos ninguém tenta e tudo mais. A meta 6, reduzir riscos de quedas e úlceras por pressão, também é outra questão importante, onde você tem uma identificação, uma pulseirinha colorida, que você marca se aquele paciente tem risco ou não de queda, para que você possa dar uma atenção especial. Então, essas metas são fundamentais para que a gente consiga trabalhar e reduzir o cuidado inseguro desse paciente. Para que a gente consiga promover melhorias e prevenção e para que a gente consiga evitar óbito ou então um dano leve, tá? A OMS, em 2019, ela instituiu o dia 17 de setembro como Dia Mundial da Segurança do Paciente, com o propósito de alertar e convocar todos os gestores, profissionais de saúde, pacientes, familiares, cuidadores, a lutar por uma assistência segura. Na realidade, todo mundo tem que ser multidisciplinar, onde até o paciente e o acompanhante precisam estar preocupados com isso. O acompanhante lavando as suas mãos, higienizando as mãos, o paciente também preocupado e verificando se todos os profissionais estão seguindo os protocolos. Tá? Então, todos precisam estar voltados para essa questão da segurança do paciente. A OMS afirma que o investimento na melhoria da segurança do paciente pode levar à economia de recursos financeiros. Olha que legal, é mais um motivo aí para a gente estar trabalhando nessa questão, né? Uma questão super importante. E como falar de segurança do paciente sem falar de segurança do profissional de saúde, né? Thalita falou muito bem sobre os recursos humanos, sobre pessoas, né? E essas pessoas precisam ser cuidadas também, né? Com a pandemia, os profissionais de saúde eles ficaram em evidência e começaram a ser valorizados, pois também os profissionais de saúde eles estão expostos aos riscos, eles estão vulneráveis e eles precisam de cuidados, né? Pensando nisso, o tema da campanha da Organização Mundial de Saúde deste ano é Trabalhadores de Saúde Seguros, Pacientes Seguros. Então, nós não vamos conseguir pacientes seguros se a gente não tiver profissionais de saúde seguros, com qualidade. Porque senão esse profissional ele acaba se tornando um paciente e deixa de cuidar do paciente, é menos um a cuidar, tá? A pandemia, então, ela colocou uma luz, um holofote, né, em cima da área de saúde. E as metas internacionais de segurança do paciente, elas passaram a ser debatidas nas mídias, nos telejornais, a meta 5, que eu já falei, de higienização das mãos, a meta 3, que fala de medicações, qual é o protocolo que a gente vai usar no Covid, o que vai ser feito, isso tudo está sendo muito discutido. A OMS diz que o custo do tratamento, devido aos danos à saúde, é maior que o custo da prevenção. Então, vamos trabalhar a prevenção. Tem menos custo, impacta menos os profissionais de saúde, impacta menos os pacientes, a imagem da organização, tá? Então, é trabalhar isso, é trabalhar a prevenção. E como avaliar a qualidade e segurança das organizações de saúde do paciente?
As acreditações, elas auxiliam as organizações de saúde a avaliar e identificar as melhorias necessárias, tanto na estrutura, quanto no processo, quanto nos resultados. Tá? O que é acreditação, né? Falei em modelo de acreditação. O que é isso, acreditação, né? Acreditar, no dicionário Aurélio, significa dar crédito, crer, ter como verdadeiro. Tá? E a acreditação é, na realidade, um sistema de verificação externo que visa a qualidade, a segurança e determina a conformidade do serviço de saúde com padrões de excelência. Ou seja, se eu atendo os padrões de excelência, eu vou lá e chancelo e eu dou crédito àquela organização. Essa organização é acreditada, ela tem crédito, ela tem confiabilidade. Existem diversas organizações acreditadoras. Eu vou apresentar algumas aqui, como a Joint Commission Internacional. Foi uma das primeiras, tá? É americana. Nós temos também a acreditação canadense, que é o QMENTO, que é o Momento da Qualidade, é uma acreditação também super importante. Nós temos a AXA Internacional, que é uma acreditação de Andaluzia, espanhola, tá? É a única da Europa. Temos a NIARO, que é americana também, e temos a ONA, que é a nossa Organização Nacional de Acreditação, que é nacional. Só que ela tem uma certificação internacional, tá? Todas essas aqui, elas estão certificadas também. Como é que eu posso dizer que essas acreditadoras são importantes e são válidas para mim acreditar? Porque elas também são acreditadas. Então, existe a ISQA, que é uma instituição que acredita as acreditadoras. E ela tem sede em Dublin, na Irlanda, e ela tem vários representantes internacionais na sua instituição para dar credibilidade à instituição acreditadora. Tá? Cada um desses modelos de acreditação, ele tem a sua metodologia. Tá? E a gente vai falar um pouquinho da ONA, que é a nossa metodologia nacional. O Sistema Brasileiro de Acreditação, ONA, ele está consolidado em fundamentos de gestão em saúde. Quais são esses fundamentos? A visão sistêmica da organização, a liderança, a gestão por processos, o desenvolvimento de pessoas, o cuidado centrado em pacientes, o foco na segurança, a melhoria contínua, a ética e a transparência e a natureza não prescritiva. Requisitos dentro do manual. E através desses padrões e requisitos é que a gente vai verificar se a nossa organização cumpre ou não os requisitos necessários para ser considerada uma organização de qualidade, para ser acreditada, que a gente chama. Eu sempre gosto de pegar esse último fundamento. A metodologia, ela não traz recomendações específicas sobre ferramentas, técnicas, processo ou linha metodológica a serem seguidas. Ela não diz como a gente precisa ter para ser considerada pela qualidade e segurança, mas não diz como fazer, porque senão a gente ficaria engessado, né? Eu vou e digo, você vai fazer assim, assim, vamos virar robô, né? Não, essa liberdade da gestão, nós temos profissionais internacionais, tá? E olha que matéria que eu peguei no segundo Fórum da Saúde, de selo de qualidade. 40% deles estão em uma quantidade enorme de possibilidades que é implantar coisa para se fazer. Tanta coisa que nós, como gestores, conhecemos, que o Jamil colocou muito bem sobre planejamento estratégico, a Thalita falou sobre gestão de pessoas, o Igor falou de gestão de equipamentos, tem tanta coisa que a gente pode fazer dentro de uma organização para a gente conseguir atender a legislação, como falou a Thalita, do compliance, qualidade, se não atender a legislação. Isso é básico, isso é fundamental, porque você não consegue ser reconhecido sem o básico, sem a legislação, sem respeitar o ser humano, sem cumprir o que deve ser cumprido, as determinações da Anvisa e outras
determinações RD6 e tudo mais que temos por aí, tá? Então, o nosso desafio é a gestão da qualidade e segurança do paciente. É fazer uma gestão que a gente possa ter visão sistêmica, que a gente possa ser um articulador, como a Fátima falou no início, para que a gente possa fazer gestão de processos, que a gente tenha melhoria contínua, que a gente tenha uma cultura de inovação, que a gente tenha foco no cuidado centrado no paciente, foco na geração de valor para esses pacientes, para que a gente tenha responsabilidade social, econômica e ambiental, como a Miriam falou, que a gente tenha o que eu gosto muito, que a Fátima até no início falou assim, a sustentabilidade, né, Fátima? Para que a gestão tenha sustentabilidade, para que a saúde tenha sustentabilidade, entendendo a parte jurídico-política, colocando em prática, com compliance, né? Então, tem que estar no DNA dos profissionais de serviços de saúde todas essas questões para que a gente consiga ter uma gestão de qualidade e segurança do paciente. Eu acho que é o fundamental e o objetivo de todo o nosso debate hoje, né, nessa jornada de saúde. E é isso que eu queria falar para vocês. Não sei se eu fui muito rápida, eu falo muito rápido, mas o futuro da saúde está em nossas mãos e eu quero agradecer muito pela oportunidade de estar aqui e colocar que eu estou ansiosa para o nosso curso, né? Que espero que ele aconteça, para a gente estar aí falando um pouquinho mais detalhadamente de cada um desses tópicos, cada um desses itens que foram pincelados aqui, né? E a gente consegue perceber a importância de tudo isso para a área de saúde, principalmente agora que estamos com um tremendo holofote em cima, né? Nos questionando sobre todas as nossas ações, todos os nossos trabalhos dentro de um ambiente tão difícil, tão complexo que é essa área de saúde, com tantos riscos, né? Então, obrigada, era isso que eu queria falar. Nós agradecemos a você, Rita, pela sua participação. Pedimos, por gentileza, que você feche o seu microfone e o seu vídeo, porque agora o Leonardo Carapi, que é médico e é mestre em administração, vai falar sobre inovação tecnológica e gestão da mudança aqui na primeira jornada carioca de gestão em saúde. Leonardo, você tem até 15 minutos para a sua apresentação. Bom, prazer enorme estar aqui, orgulho e honra de ser da Comissão de Saúde do CRA-RJ e cumprimentando a Fátima, nossa coordenadora incansável e batalhadora, eu quero cumprimentar a todos. Nós vamos falar rapidamente sobre inovação tecnológica e gestão da mudança. Só falar rapidamente inovação tecnológica e gestão da mudança já é uma coisa complicada, e todos aqui tiveram tempo apertado para falar disso, e a Rita acabou de citar bem que cada tema desse merece um desdobramento e cabem desdobramentos variadíssimos. Então, na verdade, nós estamos fazendo aqui são aperitivos, são gotas, são provocações para a racionalidade e a intelectualidade de cada um. Então, inovação tecnológica e gestão da mudança. Se a gente começar a olhar, desde Heráclito, 500 anos antes de Cristo, ele já dizia que nada é permanente, exceto a mudança. Então, nós vivemos em completo sistema de mudança, e por mais que a gente tente procurar zonas de conforto e tal, e por mais que o nosso rio esteja muito tranquilo, a gente já sabe, como diz o ditado, que ninguém consegue se banhar no mesmo rio 2 vezes, porque cada vez que a gente entra nesse rio, ele já será outro. Só que essa evolução toda que nós vemos vivendo, até antes da pandemia, que é um fenômeno à parte, né? Nós temos um negócio que o pessoal, desde o tempo da década de 90, o exército americano começou a descrever um negócio chamado mundo VUCA, que é difícil não fazer o trocadilho da muvuca, porque é um ambiente, é um mundo de muita volatilidade, quer dizer, VICA em português, né? De muita volatilidade, muita incerteza, muita complexidade e muita ambiguidade. E para isso ser manejável, a gente precisa entender
cada vez mais ter conhecimento da situação e como é que isso vai acontecer e qual é a nossa capacidade de previsão das nossas ações e dos seus impactos. Quando a gente fala em incerteza e complexidade, a gente está falando sempre organizações de saúde. O sistema de saúde é complexo por si só, suas organizações são das mais complexas que nós temos, e a incerteza faz parte do nosso dia a dia. E aqui eu lembro uma coisa do Renato Russo, da Legião Urbana, que dizia na sua música: o futuro já não é como era antigamente. Então, cada vez isso está mais complexo e nem o presente é mais como era antigamente. Então, nós tínhamos situações, apesar da complexidade, da incerteza, da volatilidade e da ambiguidade, nós hoje temos condições muito piores de trabalho, muito mais difíceis, com incertezas muito maiores. Então, essa coisa nos traz necessidades, novas competências que precisamos desenvolver para essas novas necessidades. Então, na questão do VICA, a volatilidade nos pede resiliência cada vez mais, a incerteza nos pede a flexibilidade, a complexidade mostra claramente a importância da multiprofissionalidade, da multidisciplinaridade, para que a gente possa dar conta disso. E a ambiguidade, é engraçado que a Fátima, logo no começo da sua fala isso, da questão do generalista. Então, essa especialização, que é uma brincadeira, uma especialização em generalidades, que é cada vez mais importante para o manuseio da questão da ambiguidade que nós estamos vivendo. A questão da inovação tecnológica, a gente tem a indústria 2.0, 3.0, 4.0, e são coisas que vão evoluindo com muitas capacidades de interação entre os pacientes, os profissionais de saúde, mesmo os wearables, né? A internet das coisas, trazendo possibilidades enormes para a questão da gestão da saúde, que a gente, então, a partir da indústria 4.0, a gente tem aprendizados da saúde 4.0 e 5.0, e aqui nós estamos falando de telemedicina, de telesaúde, coisas de muita inovação. Essa evolução que parte dos robôs, das simulações, da questão da internet das coisas, a realidade aumentada, Big Data e Analytics, consegue acontecer por conta da computação em nuvem. A computação em nuvem é uma condição praticamente sine qua non para que a gente faça isso, e aí nós temos que, dadas todas essas condições e todas essas implementações, mudanças esperadas para as nossas organizações de saúde. Praticamente todos falaram sobre essas coisas, e é bastante difícil não nos reportarmos a isso, mas assim, a gente precisa de infraestrutura de dados e de transações que seja modernizada. A gente usa mal a informação. A gente tem muitos dados, a gente tem pouca informação, a gente precisa mexer com isso. A nossa cadeia de suprimentos de saúde, ela é outro desafio que a Fátima também citou bem, e outros tantos que me antecederam. A nossa cadeia de suprimentos, ela não é eficiente. A gente tem dificuldades muito grandes, porque a gente vem de um modelo, e aí nós vamos falar um pouquinho na frente de cultura e de paradigmas, a gente vem de um modelo em que isso era uma coisa de só menos importância. Só que a gente começa a ver que o uso eficiente de recursos é mandatório, porque a gente tem processos cada vez mais caros, equipamentos cada vez mais caros, e se isso está fragmentado e não tem uma cadeia de suprimentos eficientemente gerenciada por trás, nós vamos ter problema. E nós temos tecnologia e inovação para isso tudo. E aí nós vamos evoluir para ganho em acurácia e eficácia do diagnóstico e da terapêutica, para gerar ecossistemas de saúde personalizados, intuitivos, com monitoramento e integração assistencial e administrativa que sejam competentes. E isso nos remete à questão da centralidade do paciente. O paciente tem que ser o centro de nosso sistema. E nós todos temos que estar em volta, e esse ecossistema tem que ser personalizado
intuitivo e com monitoramento integrado. Conjunto de dados longitudinais de pacientes e processos, justamente para acabar com a fragmentação. Personalização de inteligência artificial, modelos de interação contínua de cuidados, habilitação para dispositivos com a internet das coisas, para que a pessoa tenha capacidade de autocuidado cada vez mais e de integração desse monitoramento e dos cuidados entre todas as pessoas, todos os players, atores que estão nesses processos. Então, são os assistentes clínicos, os gestores do sistema, as estruturas sociais e os membros da família também. Vamos imaginar aqui que em 200 anos nós tivemos uma evolução forte da coisa. Então, eu tenho uma sala de cirurgia aqui, um quirófano de 1822, que ele foi incrementando coisas até chegar nas salas híbridas da modernidade. Então, assim, a própria inovação tem coisas que são incrementais e tem coisas que são disruptivas. E aí isso é muito importante, porque a gente precisa ver como é que se dá essa gestão de recursos e competências e as capacidades dinâmicas para a inovação. E aqui eu separei 3 exemplos rápidos. A máquina de escrever, então, em 1950, o Smith Corona era o grande produtor de máquinas de escrever, vendeu 12 milhões de unidades, mas tinha uma competência fixa, que era incapaz de olhar o que estava acontecendo, quebrou, faliu, desapareceu. Hoje é uma coisa, é um fetiche de colecionadores disso. A Kodak, que foi a empresa que deteve, 95% do mercado de papel fotográfico, e o mercado de câmeras também chegou a ter 100 mil trabalhadores, em 2012 pediu falência, se reestruturou, hoje tem 6 mil trabalhadores. E aí, uma coisa muito importante para avaliar é que a Kodak foi foi o pessoal da Kodak, que estava dentro da Kodak, que desenvolveu a câmera digital. Só que a câmera digital poderia ser, conforme diz o Jamil, poderia ser um competidor para o mercado, dentro do mercado que a Kodak já dominava. Nessa dificuldade estratégica de pensar o que fazer, a Kodak quebrou. A indústria relojoeira suíça, por exemplo, também inventou o relógio digital, não utilizou, e o Japão entrou firme nesse mercado. A relojoaria suíça se recuperou com o Swatch, que era um relógio digital barato, e ficaram as grandes marcas de relógios mecânicos, que hoje estão começando a trabalhar com gestão de criptomoedas dentro dos seus próprios relógios, um negócio muito interessante. E aí o que nós estamos vendo é que a gestão da mudança tem um peso dos paradigmas para que ela possa ocorrer. E aí eu lembro que sempre a história do líder da Google Health, falando que na saúde parece que a gente fica insistindo em consertar a Blockbuster ao invés de criar o Netflix. Então, essa é a questão dos paradigmas e que precisam ser enfrentados. Mas, para que isso seja enfrentado, nós temos que olhar 2 coisas muito importantes, que é a cultura organizacional e a liderança. Lembrando aqui o Peter Drucker, sem querer fazer pouco da questão da estratégia, que é muito importante, sem dúvida nenhuma, mas o Peter Drucker tinha uma frase muito importante, um pensamento muito importante, que falava que a cultura organizacional devora estratégia no café da manhã. Então, a cultura organizacional ela não pode ser, em momento nenhum, descuidada, e cabe à liderança cuidar da cultura organizacional. Então, a cultura como grande desafio, a gente não pode deixar de citar o Edgar Schein, né, que fala da questão da cultura organizacional como um conjunto de pressupostos que o grupo criou, desenvolveu, incorporou para lidar com problemas de adaptação externa, integração interna, tal, mas que são incorporados e ensinados aos novos membros desse grupo como forma correta de perceber, sentir e agir. E aqui eu quero fazer uma homenagem ao administrador Wagner Siqueira, já que nós estamos falando em cursos e tal, e o administrador Wagner Siqueira é diretor da nossa universidade corporativa, e uma frase que eu tirei de um artigo dele sobre cultura, e ele fala: a cultura das organizações é como o ar que se respira. Sequer nos damos conta de sua presença se algo estranho não lhe for acrescentado. E assim, a cultura organizacional atua subliminarmente, sem que seus circunstantes dela tomem consciência no cotidiano do trabalho. Então, é uma coisa que está lá.
que todo o tempo está nos fazendo perceber, sentir e agir, e que é uma impossibilidade ou uma potencialidade. Então, cabe ao líder, à liderança, nesse caso, trabalhar a cultura organizacional. E aí, para que a gente possa ter transformação organizacional, a liderança e cultura organizacional trabalhadas, a gente tem duas características de liderança importantes, que é o líder servidor e o líder transformacional. Então, eles são catalisadores para gerar valor para o grupo. A ética é o valor predominante para que o grupo possa assumir esses mesmos padrões, conforme a Thalita falou. Capaz de transformar situações difíceis em oportunidades de aprendizado e conhecimento. E aqui começa a sair da zona de conforto para incentivar o risco e a inovação. Então, desculpe, o papel da liderança na transformação da organização, trabalhando a sua cultura, basicamente passa pelo incentivo ao risco e à inovação, como a Kodak não fez e como as relojoarias suíças fizeram. E aí, para terminar, nós temos umas reflexões a fazer, e aí aproveita para responder à provocação da Fátima, se a máquina complementa ou substitui. Tem um ditado muito poderoso e muito forte, um pensamento, de que só um ser humano é capaz de curar outro ser humano. Então, esse quase paradigma ele está meio em questionamento. Mas vamos dizer assim, as equipes de saúde são um arranjo complexo de profissionais habilitados que têm que interagir com as pessoas e cuidar das pessoas, entregando valor. A importância da experiência do paciente nesses processos demonstra a importância do ser humano nessa equação. Então, isso está em questionamento, sem dúvida nenhuma. Talvez porque o papel do ser humano precise ser revisto pelo ser humano. E aí as questões que eu deixo para reflexão são 3. A incorporação maciça de tecnologia de informação pode derrubar esse paradigma do ser humano como única possibilidade de cura de outro ser humano? No caso de uma transformação radical em função do uso de inteligência artificial e de aprendizado de máquina, quais novas habilidades e conhecimentos serão necessários para as equipes? E, finalmente, como é que eu posso evitar que os profissionais de saúde desapareçam ou sejam reduzidos ou se tornem simples suporte técnico para máquinas capazes de entender e resolver as necessidades de saúde dos pacientes e populações? Eu fazendo essas perguntas, eu tenho uma forte capacidade de provocação, porque, de uma maneira geral, todo mundo diz que a inovação diminui postos de trabalho. Na saúde, eu não tenho essa certeza toda, até porque essa interação e essa integração entre pessoas é o que faz metade, sei lá, essa maneira de falar, faz a metade do processo de cura, e que nem sempre é cura, mas sempre tem que ter um consolo, sempre tem que ter uma redução de dor e sempre tem que ter uma capacidade de empatia entre uma pessoa e outra. Então, essa era mais ou menos a minha apresentação, e eu agradeço a todos a possibilidade de ter participado, que sempre para mim é uma honra. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua apresentação e essa linda mensagem e imagem para finalizar essa conversa. Eu peço, por gentileza, que todos possam abrir as suas câmeras, porque agora nós vamos ouvir a administradora Fátima Ribeiro, fazendo o encerramento da primeira jornada carioca em gestão de saúde. Fátima, é com você. Eu fiz um fechamento de todos os nossos colegas, né? E aí a gente observa que eles foram bem, não tiveram lacunas, eles fizeram uma corrente de tarefas, de atividades, e eles se complementaram em tudo. Quando o Jamil vincula o planejamento, a gente observa, né, a necessidade na saúde de observar os planejamentos macros, para que a gente traga para dentro das organizações, né? É o prevenir,
como quem falou foi Rita, quando ela diz que o custo de não planejar, de não prevenir, é muito menor que o custo da falha. Nós estamos observando aí esse custo da falha por falta de planejamento, né? E a gente observa isso, né? E o planejamento vem e está sendo observado. Quando Thalita fala, né, em seu tema sobre o compliance, isso é uma questão de atitude. Isso já deveria existir, não é agora, né? Isso é uma questão de ética, uma questão de princípios. Aí nascem os códigos de integridade, de conduta e ética nas organizações, que é movido pelos colaboradores. Quando Jamil fala de valor, não existe valor institucional desvinculado do valor pessoal. Isso é importante o gestor atentar quando vai transferir, vai definir os valores institucionais, né? Então, é questão de atitude. Quando o Igor traz a importância do olhar para a infraestrutura, ele diz que não existe administração, a administração já não é mais meio, com certeza é uma especialidade de apoio mesmo, nós apoiamos mesmo, nós carregamos o piano, entendeu? Então, o gestor tem que ter essa noção como uma responsabilidade civil. Então, eu vejo que Miriam traz a obrigatoriedade dos resíduos, né? Você traz uma obrigatoriedade, assim, uma necessidade da educação continuada, não é permanente. É continuada, porque as coisas vão se modificando. Nós temos protocolos, nós temos tudo que a gente tem que fazer e a gente sabe fazer. É, sim, de uma equipe multiprofissional, onde tem biólogos, onde tem farmacêuticos, onde tem enfermeiros, onde tem os abrigos internos, abrigos externos, e eu não gosto dessa expressão, talvez você tenha mais uma expressão melhor, mas a gente tem que estar olhando, sim, é do berço à cova, como a gente gerencia, como a gente trata e como a gente descarta. Então, isso também é uma responsabilidade ambiental e do gestor tem que estar voltado para isso. Quando a gente observa essas máscaras jogadas na rua, eu mandei muitas coisas para você, muitas coisas que eu peguei assim, eu mandei para ti, eu acho que isso é importante, né? E isso envolve muito essa capacitação. Há necessidade de pessoal específico para isso. Pessoal, a gente não fala de treinamento, né? Até treinamento a gente adestra, mas a gente capacita cada vez mais de acordo com as coisas que estão acontecendo. Aí vem Rita, muito sustentável, falando da gestão da informação para acreditação, para a qualidade, comungando com o doutor Leonardo. Assim, se a gente não tiver, como ele diz, a gente tem dados, mas não tem informação, né? Mas, assim, se a gente, o gestor, para tomar decisão, ele precisa de informação. Não adianta. Não existe mais o achismo. Acabou. Morreu, quem vai para isso morreu. E uma coisa, Rita, que eu vejo assim, né? Atender, agora eu estou fazendo um projeto na área de qualidade, eu estou na qualidade desde 94, pula essa parte, mas desde 94, e a gente entende que existem protocolos, existem normas, existem padrões para a qualidade da gestão, que a gente tem que trabalhar a qualidade pela gestão pela qualidade, e a qualidade de serviços mesmo, através de critérios, através de padrões, como a ONU, a Joint Commission, como o Canadá, como todas essas que são diretamente específicas para a área de saúde. E aí eu também considero isso uma responsabilidade civil. Quando você fala das metas de segurança do paciente, de você cortar a perna direita ao invés de você cortar a perna esquerda, né? Existe isso tudo uma complexidade e a gente tem que ter uma cumplicidade de todos. Não é desde o início até o fim, né? E aí uma coisa que eu gostaria de falar assim, até mesmo, eu não sei se você vai concordar, mas acreditar e certificar uma instituição de saúde é muito difícil. É muito difícil. Mas se você não cuidar disso, se houver um descuido do gestor, desacreditar e descertificar é facílimo.
Isso vai esbarrar lá na constância de propósito voltado para os fundamentos da excelência, o que a Merilane não pôde trabalhar aqui com a gente hoje, porque está num trabalho. E aí falar de Dr. Leonardo, quando ele vem trabalhando as novas tecnologias, né, a revolução digital, eu fiz, e olha só, parece até que eu sabia que vocês iam falar tudo, tá? Porque o meu artigo de opinião é exatamente tudo que vocês falaram, tá? E aí eu digo aqui que a saúde vem acompanhando essa revolução e não tem mais volta, doutor. Não adianta que não tem mais volta. Deve haver, sim, um lembrar que uma unidade de saúde precisa atuar na modernidade necessária e entender a importância entre a atuação do homem e a máquina. Quando você diz assim, vou provocar a Fátima, né? Ele vai te trabalhar, eu sou assim muito, muito generalista mesmo, né? Mas ele vai trabalhar dentro daquilo, da precisão do diagnóstico, a telemedicina, hoje o CFM já aceita, dentro desse cenário que nós estamos, né? Mas assim, quem não gosta de estar conversando com o médico diretamente, né? O toque da enfermagem. Então, a gente tem que ver a peculiaridade e a especificidade dessa área de gestão. E aí, eu gostaria, assim, de agradecer também quando... aí é uma responsabilidade também social, né? Porque a gente vê que nosso trabalho é muito voltado, a gente não tem nenhuma previsão do que possa acontecer, né? Porque o nosso cenário social ele está muito degradado. E aí vem o financeiro, vem o econômico, vem da gestão mesmo, né? Então, nós temos que estar preparados. E eu fecho esse nosso encontro dizendo, em primeiro lugar, o nosso grande desafio, né? Neste ano em que parece que as formas de gerenciamento vêm se pautando por diversos fatores, uma gestão que impede uma gestão planejada. Aí, Jamil, a gente não pode planejar. A gente planejar hoje, amanhã já acabou. Não tem mais. Compartilhada, eu não gosto muito de compartilhar, mas eu gosto muito de participar também. Há de ser capaz de pensar na administração do caos, dentro da nossa área, tá? Mas uma administração do caos organizada, porque a gente está observando uma humanidade cansada, sem informação, com medo ou com várias informações desencontradas e com pouca expectativa. Aqui nasce profissionais responsáveis pela vida de muitos, que precisam ocupar seus espaços para que a gestão em saúde se fortaleça dentro dos princípios éticos da ciência da administração, estando em todas as organizações deste mercado. Era isso que eu gostaria de fechar, agradecer a vocês e dizer que o ENCAD Saúde não acabou, é diferente da jornada. Esse ano ele foi peculiar, porque a gente não tinha como... O ENCAD Saúde ele trabalha um macro processo com pessoas convidadas e expertise naquele macro processo. A Jornada Carioca de Saúde, não. São vários saberes dos integrantes da coordenação que possam comungar como uma jornada que não se esgota. A proposta é apontar a importância da administração nos serviços de saúde. E é isso que eu levo, como estando conselheira ainda, levo para o nosso conselho essa nossa missão, a nossa força, né, de trabalhar a importância desse profissional de saúde nas unidades dentro do Tomara que a gente tenha uma resposta bastante positiva dentro do nosso curso. Eu acho que, Kátia, quando a gente falou de relatórios, né, eu acho que a meta que a gente ainda não alcançou foi o relatório, foi a formatação desse curso, que está com o Dr. Leonardo, que a gente está pensando e Rita fazer em níveis diferentes, tá? Então, agradeço, não passamos do horário, nós temos organização, nós temos a direção, e eu acredito que nós podemos abordar, pincelar, como o doutor Leonardo disse, né, em doses homeopáticas, mas, assim, quero mais. Com certeza eu quero mais, né? E muito obrigada a todos, eu estou muito feliz mesmo, muito feliz, preocupada, mas feliz, não com vocês, mas feliz. Tudo vai dar certo, obrigada, Miriam, Rita, Leonardo, Igor, Thalita, que tudo corra bem com você, tá, minha filha, pela sua
dedicação ao nosso querido professor Jamil. Sempre bom ouvi-lo, ouvir todos. Tá? Muito obrigada, Kátia, pelo apoio do CRA e pelo apoio da comunicação. Nós te agradecemos mais um belo trabalho da Comissão Especial de Saúde. Eu tenho certeza absoluta que no ano que vem será melhor, porque todos os anos vocês nos surpreendem com um belo trabalho. E como você mesma disse, o trabalho da Comissão de Saúde não se encerra aqui nesse momento. Ano que vem nós podemos desmembrar todos esses assuntos, retornar a ele, fazer várias entrevistas para compartilhar com o nosso público. E você que esteve com a gente até agora, é claro que não vai sair daqui da CRA-RJ Play, porque aqui no Dose de Gestão da Comissão Especial de Saúde tem muito mais sobre administração em saúde para vocês. Até o próximo encontro. Obrigada. Obrigado. Obrigada.